Vamos orar para a gente começar, colocando diante de Deus e dar continuidade sobre esse tema. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta manhã, muito obrigado por Tua presença, obrigado porque o Senhor nos trouxe a esse lugar, o Senhor nos motivou a estar aqui, Senhor. Deus, continua cuidando de nós, nos direcionando, continua nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal. E que tudo que a gente venha discutir aqui hoje, Senhor, seja para edificação. É o que eu te peço em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém, meus irmãos? Então a gente está dando continuidade hoje. Hoje é o tema, a aula número 2, que nós estamos falando sobre criando filhos. Criando filhos segundo as Escrituras. Essa é a abordagem. Na semana passada, nós fizemos uma introdução sobre o que seria o estudo. E como eu falei para os irmãos, vamos nos basear principalmente aqui nos escritos do pastor Renato Vargas. É a principal referência para esse estudo que a gente vai estar fazendo. E, claro, sempre à luz da Bíblia, discutindo à luz das Escrituras. E nós vimos na semana passada sobre a experiência do nascimento de Sansão. E na experiência do nascimento de Sansão, a gente viu sobre a responsabilidade dos pais de cuidar dos seus filhos. Nós vimos também que os pais precisam pedir a orientação de Deus. E começamos falando sobre a necessidade que para educar filhos, a educação precisa começar 30 anos antes, que é educar os pais para que os filhos possam ser criados e educados também. Desta forma, concluímos falando da necessidade do filho se sentir amado, sempre, independente das suas escolhas, do que queira fazer, e que você sempre será o pai e a mãe e deve continuar ensinando e falando com ele sobre isso. Tratamos ainda sobre ser exemplo, porque os nossos filhos vão provavelmente nos ouvir pouco, mas copiar muito o que nós somos ou o que nós fazemos. Foi mais ou menos nesse sentido. Tá? Esse material está disponível, você pode voltar a essa introdução. E hoje, dando continuidade, a gente vai ver algumas características que são importantes na nossa vida e que nós devemos desenvolver para a criação dos filhos. E antes de entrar propriamente dito nas características, eu gostaria de citar duas questões. Primeiro, eu abordei inicialmente na semana passada, que foi da sociedade pós-moderna. E hoje, falando sobre ela, eu vou falar um pouco sobre o relativismo do mundo. Hoje, normalmente, a sociedade quer falar que tudo é relativo e que tudo depende. A sociedade não aceita uma única verdade. A sociedade e, consequentemente, as famílias não querem dizer que existe um modelo a ser seguido, um padrão a ser seguido. Como Deus estabeleceu as famílias, o que Deus tem para as famílias e o que se espera das famílias. Então, essa sociedade, ela rejeita qualquer verdade. Essa sociedade, ela rejeita papéis e funções. E ela quer dizer assim, seja o que você quer, do jeito que quer, da forma que você quer, e essa é a sua verdade. E isto é um problema. Isto é um problema. Vamos ler só para pegar o princípio sobre o assunto, Isaías 5:20. Isaías 5:20. Isaías capítulo 5, versículo 20. Só para a gente pegar um princípio aqui, e a gente seguir. Olha só como diz o texto. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luzes trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo.
Estou pegando um texto fora do seu contexto aqui, tá? Para o tema que nós vamos trabalhar, não vem ao caso agora, mas o que eu quero dizer, melhor do que citar qualquer outro filósofo ou qualquer outra coisa, é dizer que nós não podemos misturar o bem e o mal, mal, bem, treva, luz, luz, treva, amargo, doce, doce, amargo, e querer mudar isso. E essa sociedade do relativismo, essa sociedade pós-moderna, é uma sociedade que quer mudar isso. Não, mas não é bem assim. Nós temos que olhar, evoluiu. E sobre a criação de filhos, nós precisamos entender que nossos filhos estão sendo ensinados e criados dentro deste modelo de sociedade. Da sociedade que rejeita uma verdade. Da sociedade que transforma, né, no dialético. O dialético é a ideia de ver sempre pela outra face, pelo outro lado também. Né? Você me traz uma proposição e eu vejo ela pelo que ela é, mas aplicando a dialética eu também vejo ela sempre por outro lado. Né? E nesse sentido, nós precisamos ter atenção porque os nossos filhos têm essa mentalidade. Outra coisa importante é o conflito de gerações. O conflito de gerações a gente precisa levar em consideração e ter isso em mente, porque nós somos de uma geração, nossos filhos são de outras, e às vezes temos filhos tardiamente, e eles são mais distantes ainda da nossa geração. E às vezes nós queremos impor uma criação como o vovô ou o bisavô ou alguém criou o filho. Não, mas o vovô não fazia assim, a vovó não fazia assim. Precisamos saber, como eu falei na semana passada, que nós estamos diante de um campo minado, e de um campo minado muito complicado, e sob a ótica que nossos filhos fazem parte de uma outra geração, e o relativismo, a sociedade pós-moderna, está completamente inserida dentro desta nova geração. O que para a gente foi o Tiago ali que começou, por exemplo, na igreja ali comigo, se o cara tinha uma Bíblia que não era da capa preta, eu condenava. Né? Que negócio é esse aí, rapaz? Bíblia jeans? Fazendo um maico, era dessa época também, e a gente fazia às vezes discipulado na beira da calçada da rua. Ai dele se ele sentasse em cima de uma Bíblia na minha frente, né? Porque era falta de reverência com a palavra. E eu falava diretamente assim: chegar numa reunião sem Bíblia era penalizado severamente, na frente de todos. Né? O que você veio fazer? O que é um soldado na guerra sem arma? Um monte de coisa nessa direção. Mas aí, às vezes, nesta nova geração, eles usam Bíblia no celular. Uma geração bem tecnológica. Né? Aí você vai dizer: não, mas para mim a gente só aprende de tal forma, de tal jeito. A sua geração pensa assim. Né? Outras gerações podem pensar diferente. E eu preciso estar bem claro quanto a isso. É claro que até como educador que sou, tenho minhas críticas com a tecnologia. Acho que, por exemplo, ler a Bíblia com o celular, eu tenho muitos distratores. WhatsApp sobe uma mensagem, Instagram manda uma notificação, Facebook manda não sei o quê. Eu tenho mais distratores para o que eu estou fazendo, e não consigo me manter tão centralizado como se de fato estivesse com a Bíblia na mão, fazendo aquilo. Mas eu não posso ignorar o fato de que a sociedade mudou. Eu não posso. Eu não tenho como fechar os olhos para isso. Eu não tenho como fechar os olhos para entender que a relação com o conhecimento também mudou. Hoje em dia, para a maioria das pessoas, não tem vantagem nenhuma ter uma biblioteca em casa.
Eles acham besteira, né? Porque no celular eu tenho uma biblioteca virtual que faz isso, que faz aquilo. Então, assim, essa sociedade mudou, existe um conflito de gerações e nós precisamos entender isso. E para entender melhor isso, é fundamental que a gente entenda a geração que os nossos filhos faz parte. Em que momento eles estão, né? O que é importante para aquilo. É claro que de vez em quando a gente vai dando aquelas pegadas na mentira, né? Não, que eu uso a Bíblia no celular. Me mostre o aplicativo da Bíblia no celular, né? Não, mas ele só funciona com internet. E o teu celular tem internet? Como é que está lendo a Bíblia que só funciona com internet, que não tem internet? Tem algumas coisas que você tem que estar antenado de como isso vai funcionar, de como isso vai ser aplicado de maneira correta, tá? Mas essas duas advertências a gente precisa levar em consideração. E não transformando, é claro, conflito de gerações sim, de tecnologia, de coisas sim, mas nós mesmo assim não podemos transformar o doce em amargo, o amargo em doce, a trevas em luz, a luz em trevas, conforme escrito ali por Isaías. A gente precisa saber o que é certo, o que é errado, condenar o errado e o certo. Nós precisamos fazer isso. Hoje, houve um tempo que o uso de tecnologia, por exemplo, já era um demônio dentro das igrejas. Hoje elas começam a fazer parte de diversas formas, né? Por isso nós precisamos compreender essa mudança do que somente criticá-la. Precisamos compreender, tá? Então, partindo que existe um conflito de gerações e que essa geração nova, numa sociedade marcada pelo relativismo da verdade, pela a não aceitação de uma só verdade. Agora a gente vai então para alguns conflitos que nós precisamos vencer e que precisamos aplicar nos nossos filhos. Lá em Provérbios 22:6, que nós lemos na semana passada, e é o texto que nós aplicamos sempre quando vamos apresentar uma criança, instrua o menino no caminho em que deve andar. Lembra? E eu enfatizei na semana passada o no, e não o caminho, né? Não é apontar um caminho onde o filho tem que ir, mas é viver o caminho com ele, o no caminho. E esse viver o caminho com os nossos filhos, eu trago uma advertência muito importante em relação a isso, e que ela vai se dividir em outras etapas, que nós precisamos ser presentes na vida dos nossos filhos. A primeira característica sobre essa criando filhos, então, que seria fundamental, é que nós precisamos estar presentes, ser presente na vida dos nossos filhos. Muitos dos nossos filhos, ou muitos filhos hoje, são órfãos de pais vivos. Muitos dos nossos filhos, eles são órfãos de pais vivos. Como assim? Eles não têm a presença dos pais, eles não têm a presença da mãe, do pai, da família, mesmo estes estando vivos, mesmo estes estando ali com eles. E aí, esse princípio de no caminho, ele acaba sendo completamente quebrado, completamente esquecido. Até aponta-se, até fala-se sobre um caminho, mas não vive isto, não vive isso na escola, não vive isso nas experiências. Ontem a gente viveu uma experiência legal em casa. Teve o último torneio interclasse de sala, lá no colégio da minha filha, e o time dela foi o campeão, e ela ganhou o prêmio de melhor atacante, né?
Fui buscar ela na escola, estava com o troféu de melhor atacante. Só de saque ela fez 18 pontos. E no torneio ela fez 29 pontos. E a medalha lá de primeiro lugar. E aí eu não comentei com ela, mas eu comecei a lembrar que para ela ir para a escolinha de vôlei a primeira vez, a minha esposa teve que forçar, porque ela não queria ir, que achava ruim, que era um negócio ruim, que não queria estar lá. Você vai porque tem que fazer uma atividade física. Não quero, ficou doente, bateu o pé, não queria de jeito nenhum. E aí eu ia, não sei se 1 ano e meio depois, não sei quanto tempo depois, ver como aquela insistência que aconteceu trouxe uma felicidade, uma alegria. Ela não sabe o caminho que ela tem que andar, gente. Ela não sabe o que ela precisa fazer. Alguém tem que direcionar ela. Alguém tem que dizer para ela o que é bom, por onde vai, o que acontece. Hoje eu acho que para ela a escolha foi dela já. Mas como foi difícil, entendeu? E foi quase que forçado. Não, você vai, pelo menos 1 mês, depois a gente vê como é que vai ser. Então, e aí se você não for, eu vou tirar isso ou aquilo de você. E aí depois, vendo ela voltando como o melhor ataque da competição e campeã da competição, indo com alegria e querendo saber como é que ia fazer. E isto é uma tentativa, é um modelo de tentar estar presente de alguma forma. Os nossos filhos, eles não podem ser órfãos de pais vivos. Você precisa estar presente nas brincadeiras, presente na escola, nos professores, saber quem são os amigos, saber o que eles fazem, para onde eles vão, saber com quem eles jogam, saber acompanhar na escola, né? Às vezes o pai, não, tu estuda aí, tu faz aí, o meu trabalho é te matricular, te dar comida aqui, o resto é contigo. Como assim? Nós somos os pais e nós é que precisamos cuidar, nós é que precisamos direcionar, nós é que precisamos estar presente na vida deles. Então, é preciso mostrar o caminho. Você não pode terceirizar a criação dos seus filhos. Muitas vezes nós temos terceirizado a criação dos nossos filhos. Quando lá em Deuteronômio 6, do 6 ao 9, fala para os pais, encalque na cabeça, diga andando, diga parado, diga quando está deitado, ensine, mostre, que é o nosso papel como pais. Então, nós não podemos terceirizar para a escola, para as babás, para os avós, nós não podemos terceirizar a criação dos nossos filhos, não podemos. E nesse sentido, se você, que é mais cômodo, né, a gente deixar com alguém e passando tempo, e aí o pai vai chegar num momento que vai dizer assim, mas meu Deus, eu não conheço esse menino, você não criou? Você não criou? Não foi você quem esteve lá, não foi você que viu como é que era, o que estava acontecendo, você não criou? Você não estava presente na vida dele, terceirizou a criação dos seus filhos em todos os aspectos, na educação para a escola, na igreja, para a professora da salinha da EBD, no esporte para o fulano, não sei o quê. Eu lembro, eu atleta, né, aqui, e junto com a esposa, a gente ficava ensinando a minha filha a dar o saque. Não pode ser o feijãozinho, não. Você vai ter que dar assim. E a gente ia e ficava jogando a bola. E ela batendo e batia fraca, e não ia, e não passava, e ia pro sol quente. Vamos para tentar passar isso daí, vai dar certo, não sei o quê. E ela se travava, gente. Ela tinha vergonha de mostrar que o saque não dava certo. Então ela se travava e não fazia nada ali. Aí queria o feijãozinho para... Se tu bater feijãozinho, o outro vai ter o toque rápido e vai ganhar o ponto. Então tem que, mesmo errando, tem que bater, tu bate na bola assim, tu faz de tal jeito assim e tal. E a gente tentando passar essa experiência, porque eu não posso terceirizar isso só lá para o professorzinho, para o outro lugar, para outras coisas e de outras formas, não. Nós precisamos ser presente.
Não deixe os nossos filhos serem órfãos de pais vivos. Não deixem. Além disso, lá em Eclesiastes, no capítulo 3, fala que tudo tem seu tempo. Para plantar, para colher, para morrer, para viver, para se alegrar. Nós precisamos ter tempo para as nossas relações com os nossos filhos. E existe um distanciamento relacional, às vezes, entre os nossos filhos. É claro que podem acontecer coisas que nos surpreendem, mas nós não podemos ser pegos assim, tão de surpresa, porque nós precisamos fazer esse acompanhamento. Então, o distanciamento relacional, às vezes, é tão grande, de não saber dos gostos, de não saber o que quer, como quer, o que gosta de fazer, para onde gosta de ir, como gosta de se comportar. Nós não podemos nos distanciar de nos relacionarmos com os nossos filhos. Precisamos ter uma relação, um relacionamento firme, que pode ser desenvolvido de diversas formas, de hierarquia, de pai e filho, de amigo, de companheiro. Não importa muito qual é o tipo de relacionamento que você vai conseguir desenvolver. Não vou dizer que você tem que ser amigo do seu filho. Tá? Não importa, mas tem que se relacionar. Tem que haver esse vínculo entre eles. E ainda nesse mesmo sentido, de estar presente e de não deixarmos ter filhos órfãos de pais vivos. Então, nós precisamos estar presente, não terceirizar a criação dos nossos filhos, não ter o distanciamento relacional, e nós precisamos ter um vínculo afetivo, né, com os nossos filhos. Esse é interessante, e eu queria fazer essa leitura, Provérbios capítulo 4, Provérbios capítulo 4, eu vou ler aqui, tá? Provérbios 4, eu vou ler o versículo 3 e o 4. Salomão dizendo aqui, quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai. O Salomão era filho de quem? Davi era o quê? Rei, né? Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça os meus mandamentos, e você terá vida. Olha só, o Salomão, filho do Davi que era rei, o Davi que vivia em guerra, tá? Davi viveu em guerra quase todo o tempo do seu reinado. Os 40 anos do reinado do Davi foram em guerra, guerra com os filhos, guerra com um monte de gente, mas o texto diz que ele estava perto do seu filho. Sabe, na época do Davi, de quem era a responsabilidade de cuidar dos filhos? Da mãe. A mãe era que era responsável por criar o filho. Mas ele diz, o Salomão tem lembranças aqui, lembranças afetivas. Quando eu era pequeno, o meu pai, ele estava comigo. E quando o meu pai estava comigo, ele me dizia que a sabedoria era isso, e que tinha isso e aquilo. Memórias que ele traz aqui, afetivas, de momento de relacionamento. Nós não podemos deixar os nossos filhos serem filhos órfãos de pais vivos. Não podemos. Nós precisamos nos relacionar, brincar, falar, precisamos estar juntos. E nessas brincadeiras e no que nós falamos, vínculos são criados, e além dos vínculos serem criados, ensinamentos são passados para eles, de diversas formas, produzidos, e aquilo vai reproduzir muito longe, muito longe. É preciso criar esses vínculos. Mas eu não tenho tempo.
Já tem filho? Arrume então. Não tem filho e não vai ter tempo para ele? Não tenha filho então. É assim. Já tem um filho? Arrume tempo, porque quem tem filho é para estar presente, para criar, para estar com ele. Não tenho tempo, não dá, estou na minha carreira, então não tenha filho. Porque isto não é para você. Tá? Nesse sentido, é preciso, assim como o Davi conseguiu desenvolver isso com o seu filho Salomão, e nós precisamos desenvolver nos nossos filhos de diversas formas, nós precisamos desenvolver o diálogo na criação dos nossos filhos. Pais presentes, eles desenvolvem uma relação de diálogo. E eu chamo aqui um conceito do Paulo Freire, falando sobre educação, que ele fala sobre uma relação dialógica. Essa relação dialógica é interessante de se aplicar em casa também, porque ele fala esse conceito da relação professor e aluno. A relação professor e aluno é uma relação hierarquizada, né? O professor e eu tenho os alunos. E nessa relação de hierarquia, ele fala que precisa desenvolver um diálogo, que seja possível conversar, mesmo existindo a função do professor, a função dos alunos, mas o trabalho deve ser realizado de maneira que o diálogo seja permitido. A relação pai e filho também existe a hierarquia. Um é o pai e outro é o filho. Mas mesmo existindo a hierarquia, há uma necessidade de desenvolver a relação dialógica, onde um pode falar, o outro pode ouvir, um pode participar, outro pode fazer alguma coisa, outro pode deixar de fazer. Isto também é estar presente. Estar presente não é ir dormir na mesma cama, na mesma casa todas as noites. Mas estar presente é desenvolver o vínculo afetivo, como o rei Davi conseguia com o filho, é desenvolver uma relação dialógica, onde, mesmo diante da hierarquia, é possível desenvolver um diálogo e haver uma conversa e uma negociação de como isso tem que acontecer. É verdade. É muito bom, porque você se sente, depois de Deus, eu tenho meus filhos, com quem converso. Então é muito bom, porque você se sente apoiado, você tem aquela intimidade, você tem aquela confiança com quem você está falando. É muito bom, é uma intimidade. E é exatamente nesse sentido, dessa intimidade que precisa ser desenvolvida, que é o estar presente, né? Que não é só estar o presente fisicamente, mas de desenvolver mesmo essa relação, né? E para isso acontecer, é preciso que sejam observados vários aspectos, né? Permitir o diálogo é uma delas, que é importantíssimo, mas também nós precisamos saber lidar com as falhas. Porque na relação de hierarquia do pai e o filho, o professor e o aluno, bem antigamente, menino errava a tabuada, o que acontecia? Peia. Errou a tabuada, peia. Né? Já estendia a mãozinha ali, ó, peia na mão, e o menino voltava com a mão toda roxa, porque ele não podia errar. Né? E isso era tinham os castigos no canto da parede, tinha os castigos que colocava o chapéuzinho ali, você ficava olhando para a parede até o professor achar que era interessante que aquilo acabe. Né? E às vezes com os filhos,
nós queremos fazer a mesma coisa. Nós desenvolvemos o mesmo tipo de relação. Somos intolerantes a falhas. Queremos que eles sejam perfeitos. Queremos que eles vivam de um jeito fantasioso que você criou, porque você também não era assim, e algo que prejudica muito os nossos filhos, né? Criá-los com comparação um entre o outro, né? Mas o teu irmão, a tua irmã, ela é assim, mas o teu irmão e a tua irmã fazem isso, e criá-los também comparando com o filho dos outros. Mas o filho do fulano, não sei o quê, mas a nota do Beltrano, mas eles fizeram isso, o filho do fulano faz desse jeito, e você faz daquele outro jeito. Isso quebra a relação de diálogo, e isso quebra completamente a intimidade de saber lidar com as falhas. Nós somos pessoas diferentes, que agimos diferente, que pensamos diferente. Os nossos filhos, como os antigos dizem, né? A gente tem 5 dedos em cada mão e nenhum deles é igual. Cada um tem um nome, uma característica, uma espessura, um tamanho, e às vezes a gente quer que sejam iguais. Às vezes a gente quer que seja igual ao de alguém, ou às vezes, principalmente em famílias que têm mais sucesso, né? Aí os filhos do meu irmão, da minha irmã, os meus filhos têm que superar os filhos deles e fazerem isso ou aquilo. Isso quebra o diálogo, isso é não saber lidar com as falhas. E aí os nossos filhos parece que passam a ser criados dentro de um reality show, onde tudo de errado que eles fazem é filmado. Tudo de errado é filmado ali, ó. Ele errou naquilo, e os erros são supervalorizados, enquanto os acertos é tua obrigação e são desvalorizados. Isso quebra uma relação de diálogo, isso quebra uma relação de intimidade, isso quebra uma relação de confiança, isso quebra uma relação de paz presente. É claro que a gente já falou sobre corrigir, vamos falar mais sobre isso. É claro que precisa correção, precisa de limite, precisa de muitas coisas, mas nós não podemos supervalorizar as falhas. Nós não podemos só supervalorizar as falhas, os erros, porque não é igual a isso, porque não faz aquilo, porque não é igual a fulano, porque não é igual a... né? E nós colocamos uma carga tão pesada nas costas dele do que eles tinham que fazer, de como eles tinham que ser, e menosprezamos o que acerta, porque o que eles acertam é a obrigação deles acertar, tem que fazer mesmo, porque só estuda e come, aqui é tudo de graça. No meu tempo eu trabalhei, já comecei a trabalhar desde os 12 anos, você precisa de psicólogo, porque você está com problema. Aí você carrega esse trauma, porque você começou a trabalhar dos 12 anos, e aí você quer reproduzir isso para os teus filhos também, que tem que começar dos 12 anos, e eu já sabia fazer isso, e você não sabe fazer aquilo. Calma, né? E eu estou aqui normalzinho, cara, que você não está normal, né? Você não está normal, né? Você está precisando de ajuda, e você precisa entender que tem um passo aqui, ó, para acontecer, e nessa relação de olhar os filhos, elogie mais. Isso. Elogie mais, valorize mais, aproveite mais, né? As coisas que vai fazer, ame mais, queira valorizar coisas que são importantes, porque por que ele parou de te contar as coisas e falar as coisas com você? É só crítica, é só briga. Eu nunca consigo fazer nada, eu nunca agrado, eu nunca chego à altura, eu nunca vou ser igual ao meu primo, que é tão fantástico,
para o papai. Eu nunca vou ser igual ao filho do vizinho, que é primeiro lugar sempre. Eu nunca sou primeiro lugar em nada, né? Eu não vou contar mais nada, né? E nessa relação de diálogo, às vezes é preciso mudar também as perguntas. Com a minha pequena, às vezes a gente chegava, e às vezes ela ainda faz isso, fala, como é que foi a aula? Ela, muito legal. Aí já muda de assunto, né? Aí já vamos, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Às vezes a pergunta tem que mudar. O que a professora fez hoje? Ela falou sobre o quê? A coleguinha fulano de tal foi para a escola? Ah, e o lanche? Comeram o quê? Aí vai se saltando, né? Aí vai acontecendo outras coisas. Mas às vezes nós já estamos irritados com o nosso trabalho, com o nosso telefone, com o nosso chefe, com a falta de dinheiro, com etc e tais. Nós já estamos e acabamos o quê? Soltando os cachorros nos nossos filhos, né? E aí vai uma dica terrível, mas boa. Sabe qual? Trate os teus filhos igual tu trata os outros, né? Porque às vezes os outros, a pessoa trata bem, mas os filhos ele trata mal, né? Os outros, quando derrama um café com leite na mesa, acontece. O seu, você quer dar uma mãozada, quer brigar, esse menino é burro, todo dia derrama, não sei o que ele vai fazer, não sei o que é isso e tal. Começa a falar um monte de coisa. Então, trate o seu igual tu está tratando os outros lá, então. Igual tu trata quando o outro derrama o sorvete. Acontece que eu vou pegar outro sorvete para você, tá bom? E com o seu você quer menino, vai ficar sem, agora já era, perdeu, não vai ter mais não. Dá o teu para ele, traga o teu para ele. Ele vai aprender a lição também. Fala, filho, cuidado, quer ficar sem a próxima vez. Papai, então não tenho dinheiro para comprar e tal, né? Mas esse diálogo ele é quebrado porque outras coisas são rompidas. Nesse sentido, pegando princípio também, vou pegar um princípio de Tiago 1,19 e de Efésios 6,4. De Tiago 1,19, ele vai dizer assim, ó, Tiago 1,19. Ele diz, meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam tão prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Ouça mais. Ouça mais. Às vezes a pessoa começa a história e já quer bater na mesa, quebrar coisa. Ouça mais. Ouça mais, ouça. Mature aquilo que você ouviu. Ouça. Como foi? Como que aconteceu? Ouça mais. E Efésios 6:4, que diz assim, ó. Efésios 6:4. Pais, não irritem os seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Não irrite seu filho, não, também. Com coisas pequenas, com coisas tolas, né? Mas antes, traga a instrução do Senhor, o conselho do Senhor, a palavra do Senhor sobre a vida dele, sobre o que ele precisa, sobre o que é importante para ele, porque senão isso quebra o diálogo. Quebrando o diálogo, você vai ficar ausente dele. E ficando ausente dele, o seu filho será órfão de pai vivo. Então eu preciso estabelecer isso. Eu preciso saber lidar com as falhas. Eu preciso saber lidar com os erros. Eu preciso saber lidar com o sucesso e com o fracasso. Eu preciso saber lidar isso. E nesse sentido, dedique tempo ao seu filho. Dedique tempo ao seu filho. É preciso dedicar tempo aos nossos filhos e tempo de qualidade. O tempo de qualidade é de estar junto mesmo, que aquilo seja bom, que seja proveitoso, que seja importante, que seja um bom caminho, que esteja junto de alguma forma. É preciso dedicar tempo, é preciso
e estar próximo, conhecer de alguma maneira. Criar filhos órfãos de pais vivos, não observando o diálogo, a intimidade, o tempo, a afetividade, podem causar muitos problemas. Mas o principal que eu destaco hoje é a quebra de autoridade. Quando eu não sou presente, há uma quebra de autoridade. Há uma quebra de vínculo na criação do filho. Quando eu não estou presente para guiar, para falar, para fazer, e o diálogo já não existe mais, a aproximação já não existe mais, participar dos problemas já não existe mais, pode gerar a quebra de autoridade. E quando há quebra de autoridade é quando o filho já não me ouve, que não adianta mais o que eu fale, porque ele não vai se portar. É claro que nada justifica um comportamento desse de um filho. Se nós formos estudar sobre como o filho tem que se comportar em relação aos seus pais, isso é inadmissível. Mas você foi agente para que isso aconteça. Você precisa saber disso. Você foi agente para que a quebra de intimidade, para que a quebra de relacionamento, para que a quebra de diálogo, para que aquilo acontecesse. E você diz assim, mas o vovô, o papai e a mamãe fazia pior comigo, e eu amo o papai, o vovô e a mamãe. Você é uma pessoa, seu filho é outra. Não tem esse negócio não. Mas eu passei, foi por isso, isso e isso. Eu fui deixado na maternidade. Depois eu encontrei e a vida ficou todo mundo junto. Eu nunca fiz isso. E como é que você tem uma atitude e você quer que o seu filho tenha a atitude que você deseja que ele tenha? Você quebrou um princípio, e mesmo quebrando o princípio, você quer que o seu filho tenha a atitude que você espera que ele tenha. Não tem cabimento nisso. Não tem, essa conta dessa forma não fecha. É preciso que nós sejamos agentes presentes e que estejamos juntos e que estejamos sempre com ele, tá? Porque esse é o papel da família. E ainda no sentido de saber lidar com as falhas, de saber que o nosso filho não é perfeito, tem um texto aqui num Salmo, o Salmo 103, Salmo 103, versículo 13. Salmo 103, versículo 13, diz assim, como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Nossos filhos não são e não serão perfeitos, mas nós precisamos ter um coração cheio de misericórdia. Precisamos ter um coração. A família é um lugar perfeito para viver o perdão e o amor. Todo dia o perdão e o amor. Porque eu preciso saber que erros vão acontecer, que erros aconteceram comigo também, e que isso precisa ser consertado de alguma forma. É claro que o ideal é se advertir, não é assim, estou vendo ele cair no buraco, não vou deixar ele cair, para quando ele caiu, dizer, eu não te falei não. Isso não é o conselho bíblico do relacionamento de um pai e de um filho, não é desse jeito. É de chegar, é de advertir, é de pegar no colo, vou deixar quebrar a cara, vou deixar não sei o quê, vou deixar... Não, existem marcas que são complicadas de vencê-las, quando a gente vai aprendendo desta forma, né? Não é super proteção, mas
Se tem alguém que tem que mostrar o caminho para os filhos, são os pais. Eles é que precisam. E aí, nesse sentido, é preciso mostrar um caminho que, quando ele erra, ele pode levantar e acertar. Que quando ele não consegue, ele pode se esforçar e fazer de novo. Às vezes o filho tira nota baixa na escola. Lembra daquela passagem da árvore que não produzia fruto? A árvore não produzia fruto, e aí o semeador lá falou: deixa por mais um ano, que eu vou fazer um rego diferente, adubar diferente, para que as coisas venham a dar certo. Se não der, eu mesmo vou lá e faço isso daí. Tirou nota baixa, mas em que medida você ajudou ele a ficar melhor nessa nota? O que é que você fez? Mas eu também não sei fazer. Existem outras formas. Em que medida você ajudou para que isso acontecesse? Em que medida você ajudou para que aquilo fosse diferente na vida do seu filho? É preciso que a gente tenha atitude diante dos problemas e das dificuldades. Às vezes a gente vai achar que bater vai fazer ele tirar notas boas. E às vezes o que ele tem é um problema do óculos, que a visão dele não está boa, ele não está conseguindo ler bem o quadro. Às vezes ele precisa de um reforço em matemática ou em língua portuguesa. Mas aí, volto na primeira aula. Valores e caráter. Seu valor como cristão é honestidade. Aí você, olha, tu cola, porque se tu colar, tu acerta a questão. Olha o caráter que você está formando no seu filho. Nós, como cristãos, as coisas acontecem de maneira diferente. De como se comportar diante dos problemas, como se comportar diante das dificuldades, como se comportar diante do filho que está sendo agredido na escola, por exemplo. E às vezes nós queremos logo ensinar ele também a agredir. Como cristão, esse não é o caminho. Eu ensinar a se defender, sim. Eu ensinar a não chegar machucado em casa, sim. Eu ensinar... É igual na luta, né? Na luta nós treinamos para não ferir ninguém. Mas se eu sou atacado, eu me defendo. E às vezes eu me defendo proporcional ao que eu estou sendo atacado. Mas não a querer ensinar coisas assim. E dentro, nesse sentido, gente, nós carregamos um preconceito muito grande dentro das igrejas em relação a muitas coisas. E isso é ruim. Por exemplo, nunca um pai me procurou, por exemplo, para reclamar assim: poxa, pastor, meu filho é muito namorador, vive namorando, trocando de namorada e saindo por aí, já encontrei isso, aquilo. Não, porque para o pai e para a mãe cristã, que às vezes é um pai e uma mãe cristã que forma alguém pervertido sexual, alguém mau caráter com as mulheres. Às vezes é um pai e uma mãe que cria um filho agressor, que cria um filho maltratador. É um pai e uma mãe que fazem isso muitas vezes. E não vem reclamar sobre isso. Porque tem o filho como machão. Meu filho é machão. E parece que o pecado do filho machão é certo. E é isso que ele forma na cabeça e que ele quer que seja desse jeito. Por outro lado, se ela tem uma filha e a filha namora com todo mundo, aí já é um desespero.
Ah, a minha filha está me dando trabalho, né? Eu nunca conversei com um pai para dizer que eu estou tendo trabalho com meu filho porque ele é muito namorador. Não tenho. E se a gente for à luz da Bíblia, o mesmo errado do homem, da mulher, seria igual, né? E aí é os pais que criam um valor fantasioso e reproduzem um caráter errado no filho. É isso que acontece. Mesmo eles sendo de dentro da igreja, mesmo eles estando dentro de uma comunidade cristã, fazendo as coisas, né? Pelo contrário, ele fala as coisas meio assim como vantagem, né? Isso aí, isso aqui, ó, parece eu quando era novo. Isso conta como vantagem, isso. E na verdade, o que está acontecendo é mais uma quebra de caráter e valor. O que está acontecendo é mais uma quebra do princípio de criação e da criação da maneira bíblica, como deveria fazer, tá? Então, nesse sentido, eu encerro esse tópico aqui hoje, falando sobre a necessidade de ser presente na vida dos filhos. E presente para que o seu filho não seja órfão de pai vivo. Para que isso aconteça, não terceirize a criação deles, não fique distante dos relacionamentos dele, mantenha vínculos afetivos, estabeleça uma relação de diálogo, ouvindo mais, não irritando, dedique tempo para os seus filhos, porque caso contrário isso pode quebrar um problema de autoridade, isso pode trazer um caráter deturpado e uma mente complicada na vida do seu filho. Tá bom? A gente encerra aqui a gravação e temos alguns minutos para a gente fazer perguntas e conversar um pouco.